Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a cidadania no Brasil. Vem comigo! O que é a cidadania? A cidadania é o exercício de direitos individuais ou coletivos. Se exerce na relação dos indivíduos e dos grupos coletivos com o Estado. Em outras palavras, ser cidadão é muito mais do que pertencer a algo, é você se reconhecer enquanto um sujeito de direitos e de deveres. Bacana? Existe uma tipologia de Marshall muito importante para compreender o que é ser um cidadão. Primeiro surgiram os direitos civis, que são as liberdades individuais de crença e de pensamento. Direitos civis, então, é uma ideia de liberdade. Depois, os direitos políticos, que dizem respeito à participação política e à associação em partidos, ou seja, é o cidadão eleitor, elegendo e também podendo ser elegível. E, por fim, os direitos sociais, que tratam da coletividade, saúde, educação, transporte, moradia, lazer, tudo isso, que a gente conhece como direito. Legal? Então, aqui estão os direitos, pensamento de Marshall nas estruturas temporais também. Século XVIII, direitos civis. Século XIX, direitos políticos. Século XX, os direitos sociais. No Brasil, o processo é um pouco diferente. Marshall cria essa tipologia para pensar a Europa, e especialmente a Inglaterra. No entanto, esse processo político brasileiro é diferente do caso inglês. Consequentemente, os direitos e suas conquistas no Brasil também passam por um processo distinto. Então, há uma diferenciação também entre o processo histórico, cultural, social e político dessas nações. Então, no Brasil, a coisa foi um pouco mais complexa, Desde a Era Vargas, com alguns direitos sociais, como a carteira de trabalho, direito trabalhista, salário mínimo e tal. Aí na ditadura militar, com os direitos políticos sendo um pouco desprestigiados, com um processo aí não eleitoral, não tendo eleição direta e tal. Aí já com a nova república, a gente pensando na nova Constituição, com todos os direitos ali tidos, mas que na prática a gente não vê que acontece bem assim. Então o processo brasileiro é um processo mais delicado de pensamento, e a estruturação ainda é muito recente. O José Murilo de Carvalho, um intelectual, pensador das cidadanias, ele vai apontar algumas questões e alguns problemas, alguns vícios nessa cidadania brasileira, na cidadania do Brasil. Ele vai colocar, por exemplo, a questão de uma herança patrimonialista. O Brasil, então, sempre, segundo ele, sempre não teve uma distinção rígida entre o que é público e privado, sempre houve alguns privilégios em relação a algumas partes da sociedade, beneficiando daquilo que é público para a sua vida privada também. Ele vai falar de algumas relações patriarcais, algumas relações de subserviência. Ele vai falar também de algumas questões, alguns fenômenos de mandonismos. Então, ele vai falar que no Brasil, por muitas vezes, alguns cidadãos eram mais cidadãos que outros, por ter cargos, por ter postos, por questões políticas, por questões econômicas, por questões familiares, assim por diante, e até mesmo de uma herança sócio-histórica de colonialismos, de uma sociedade patriarcal, de um coronelismo, processo de Brasil Império, Brasil República, etc., que ainda é um processo de se concretizar um papel de cidadania. E as consequências de escravidão e outros fenômenos sociais que também são altamente complexos para pensar em cidadania no Brasil. Mas o fato que a cidadania está na Constituição, mas que nem sempre na prática ela ocorre. Mas é um processo de reflexão. Ser cidadão, então, é praticar e também cobrar. Bacana? Nesse vídeo nós falamos sobre a cidadania no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!